do Evangelho de Cristo, conforme João 6, 64 a 71. Nós vamos meditar no Salmo, nesse texto de João 6, 64 a 71. O título dessa mensagem é Palavras de Vida Eterna. Mas nós não vamos ler agora os versículos 64 e 65. Vamos ler a partir do versículo 66 agora. Então, talvez na sua Bíblia, os editores anotaram: muitos discípulos se retiram. Vamos ler comigo? Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta passagem do Evangelho que acabamos de ler. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações poderosamente, Senhor, abrindo nosso entendimento para termos o conhecimento da verdade. E também, Senhor Deus, ajuda, Senhor, para que explicada, ilustrada, aplicada a palavra, nós a recebamos, ó Deus, como voz de Deus, para dirigir nossas vidas, para mudar nosso modo de viver, de pensar, especialmente como agimos com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, como vivemos a vida cristã na sociedade e como espalhamos o Evangelho pelo mundo. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os milagres de Jesus causavam admiração na multidão, mas não produziam uma fé verdadeira. A multidão atraída por milagres continuava insatisfeita, jamais confiou em Jesus. E essa situação ainda piorou quando ouviu dele: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Eu sou o pão da vida, porque eu desci do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, todas essas afirmações de Jesus, entre outras, nós vimos no Evangelho de João, no capítulo 6. Quando ouviu essas outras palavras duras e difíceis de entender, e ainda mais de aceitar, mostrou-se incapaz de compreender essas verdades espirituais. Tendo o próprio Cristo como seu mestre, a multidão não estava disposta a receber dele o alimento espiritual, mas seguia Jesus por seus interesses pessoais e materiais. Hoje a confusão ainda é maior, ainda mais agora que Cristo não está visivelmente entre nós e se utiliza de pastores e mestres imperfeitos. Jesus não se admirou com a incredulidade manifesta no meio dos seus discípulos. Ele não foi surpreendido quando na roda dos seus amigos mais íntimos havia um traidor. Alguns o rejeitavam de vez, outros o seguiam, mas sem verdadeira fé, continuavam mortos. Mas todos quantos receberam as palavras da vida eterna foram vivificados. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Por que o negaram? Alguns discípulos decidiram seguir a Jesus.
O que confessaram? A resposta mais breve e conclusiva para essas questões é: suas palavras de vida eterna são suficientes para nos guiar. Suas palavras de vida eterna são suficientes para nos guiar. Primeiro, palavras de vida eterna produzem uma satisfação. Segundo, palavras de vida eterna produzem uma confissão. Terceiro, palavras de vida eterna produzem compromisso. Satisfação, confissão, compromisso. Vamos ao primeiro ponto, conforme eu anunciei. Palavras de vida eterna produzem satisfação. Vamos ler o versículo 66. João 6,66 diz: à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disso, o quê? Entre várias razões, por que o abandonaram? Vejamos os versículos anteriores agora. Como eu disse, agora nós vamos ler os versículos 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Quer dizer que entre os discípulos havia incrédulos e traidores, mas que não eram suas ovelhas. Ficaram desapontados com o fato dele não se tornar o que eles queriam. Lembra-se que eles queriam fazer dele um rei, mas de um reino do jeito deles. Eles tinham uma visão materialista do reino de Deus. Eles estavam dispostos a fazer o que queriam, não a obediência, a prestar obediência ao rei. Eles estavam cegos pelos seus interesses. Eles eram incapazes de abrir os olhos e o coração para ouvir ensinos espirituais. Depois que Cristo confrontou sua pecaminosidade e ignorância, tornaram-se inimigos dele. Contudo, alguns confiaram nele e estavam dispostos a aprender a sua doutrina. João 6, versículos 67 e 69 diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então muitos que quando eram confrontados se afastavam. No entanto, outros como Pedro dão crédito à palavra e se aproximam. Veja a característica da verdadeira fé. Pode ser recebida como Pedro recebeu, e Pedro se torna aqui um modelo de como a fé é percebida em Pedro. Veja, notemos que sua alma encontrou satisfação, a ponto de não se dirigir a outro mestre. Pedro, ele não desejava outro evangelho, além desse que ele identifica como as palavras da vida eterna. E veja que Pedro acabava de se tornar um dos discípulos. Pedro tinha um conhecimento ainda muito superficial das doutrinas de Cristo, mas o conhecimento suficiente que ele tinha produzia vida satisfeita, satisfação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então as palavras da vida eterna produzem satisfação. Quem não as recebe no coração, não se encontrarão satisfeitos em nenhuma condição e lugar. Pedro, no entanto, ele reporta ao seu valor espiritual, ele diz palavras de vida eterna. Porque de fato Pedro recebeu em seu coração as palavras que produzem vida, e pôde fazer então essa confissão:
Leia João 6,69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que nos causa admiração em Pedro é a sua adesão ao Evangelho, seguida de uma simples confissão, porque a verdadeira fé é um dom extraordinário do Espírito Santo, um dom da graça de Deus para alguns, que não é para todos. Por isso, ela não é recebida em todos os lugares, e Jesus Cristo disse isso. O mundo inteiro, ele está predisposto a rejeitar o Evangelho, e não é de se admirar que todos rejeitem. É fantástico, é admirável que Pedro recebesse. Alguns tentaram tirar vantagem material do Evangelho, passando por ele e recebendo um Evangelho falso, que eles mesmos estavam criando na cabeça deles em termos medíocres, porque eles não conheciam ainda o Evangelho. Há pessoas hoje que ainda ficam perturbadas com a verdade acerca da pessoa divina de Cristo. Não aceitam a morte sacrificial de Cristo e sua expiação limitada tão somente àqueles que têm fé nele. Relutam. O que Cristo afirma a respeito de si mesmo torna-se pedra de tropeço e produz crise na vida de muitas pessoas. Mas aquele, aqui referindo-me a Pedro, a quem o Pai quiser salvar, fará a divisão entre o verdadeiro Evangelho e o falso Evangelho. Então, Cristo dá oportunidade, irmãos, olha que interessante, Cristo dá oportunidade para que os falsos crentes, ou os crentes nominais, se afastem. Isso mesmo. Mas também Cristo oferece oportunidade para que os crentes verdadeiros confessem com satisfação a sua fé. Então, nem todos são salvos, senão aqueles a quem for concedido pelo Pai. Mas as palavras da vida eterna são suficientes para nos guiar. Segundo, palavras de vida eterna produzem uma confissão. Vamos ler novamente o versículo 68. Para confirmar que palavras de vida eterna produzem uma confissão. Diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quando ele diz assim, o texto, respondeu-lhe Simão Pedro, Pedro responde aqui em nome de todos. Os irmãos perceberam? Porque todos eram do mesmo parecer, unidos por uma só confissão. Então, eles decidiram seguir a Cristo, e eles tinham uma confissão consensual entre eles, exceto pelo traidor Judas, em quem não havia sinceridade. Cristo sabia disso. Veja no versículo 68, diz: Senhor, para quem iremos? Que pergunta interessante, né? Pedro reconhece que não tinha para onde ir. Se deixasse a Cristo, não lhe restaria nada, senão o caminho da morte. Pois só de Jesus ele poderia dizer: tu tens as palavras da vida eterna. Sua doutrina, considerada dura de ouvir e difícil de entender para a multidão que o rejeitou, para ele era saudável e vivificante. O que para muitos era pedra de tropeço, para ele não. Era apenas uma pedra para edificação. Pedro fez alegremente então a declaração de aderir a Cristo com seus irmãos. No versículo 69, João 6,69 diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Os verbos estão no pretérito, porém, podemos pôr no presente:
cremos e conhecemos, pois nós somos também cristãos confessantes do mesmo evangelho. Quem está satisfeito com Cristo é quem o reconhece, crê e confessa. Pedro creu, por isso é que confessou. Eu creio, por isso é que confesso. Esta é a base para a elaboração de todas as nossas confissões. Palavras de vida eterna produziram e produzem uma confissão. Um pequeno sumário da fé, ou confissões menores ou maiores, têm a mesma importância se são verdadeiras, se são confissão do coração, cheio de palavras da vida eterna. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele é confessante de verdades desconfortantes para o mundo. Embora os discípulos ainda não compreendessem tudo o que Cristo ensinara, todavia, foi suficiente, segundo a capacidade de sua fé, para que eles confessassem, certo? Importava que reconhecessem o autor da salvação e se lhe submetessem em todas as coisas. Então existe uma diferença entre a fé confessada e as opiniões dos ignorantes, errôneas e falsas, dos adeptos de seitas e heresias, porque eles também creem. Nesse sentido, todo mundo tem uma confissão. Até quem não tem uma confissão assim elaborada por escrito, né? Como elaborar uma confissão, os mártires da Guanabara, depois vocês pesquisam para vocês verem. Falou, em que vocês creem? E eles botaram no papel, e por isso morreram. Porque quem crê, com convicção, não teme. Então, a diferença, então, entre aqueles que também creem, porque todo mundo tem uma confissão, mas que nem todos têm a mesma confissão. Aliás, nem quem tem a mesma confissão, nem sobre Cristo. A confissão nos distingue e conecta. Ao mesmo tempo que ela nos distingue, ela nos une, né? Ou une aqueles que como nós somos uma igreja confessional, ou confessante, nós declaramos que estamos certos e plenamente convencidos da verdade de Deus. Ora, que aqueles que concordam conosco se unem a nós, e aqueles que discordam de nós se apartam. Então Deus mesmo selou essas verdades em nossos corações. Nós cremos e confessamos. As palavras de vida eterna produziram e produzem satisfação. E em nossos corações também, nós nos encontramos satisfeitos e vivemos unidos pela mesma confissão. E, terceiro lugar, palavras de vida eterna produzem um compromisso. Palavras de vida eterna produzem um compromisso. Leia comigo o versículo 70. Diz que, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha, Pedro havia falado em nome de todos. Agora Jesus se dirige a todos, falando com Pedro. Jesus prepara e fortalece os 11 discípulos contra a traição de Judas, que estava próximo de acontecer. O número dos discípulos estava diminuindo, e diminuiu de uma multidão para somente 12. Imagina. O que já consistiu uma tentação para o desânimo dos apóstolos. Agora Cristo avisa que nem todos, dentre os 12, nem todos, dentre os 12, o seguiam com sinceridade. Nem todos, dentre os 12, eram confiáveis. Então havia um traidor ali, um infiltrado, um servo de Satanás. Então quando qualquer dos discípulos caem, nossa coragem fica abalada. E quando a igreja vai diminuindo de membro, a gente é muito tentado a ficar desanimado.
especialmente quando cai alguém nessa situação aqui do contexto dessa passagem, tratando-se de um apóstolo. Então, naquele momento, de uma grande multidão, ficaram somente 12. E agora Cristo adverte, portanto, que a incredulidade de um não abalasse aos demais. Então, João 6, versículo 71, diz assim: referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, Cristo prepara os 11 para uma nova peleja. Eles já tinham passado pela peleja de ver o rebanho diminuindo de uma grande multidão para apenas em número de 12. E Jesus mesmo estava preparado para ser traído. Todos deveriam aceitar a diminuição do número dos discípulos de uma multidão para tão poucos, porque tendo sobrado tão poucos, estavam prestes ainda a perder mais um. No entanto, um Judas será sempre um Judas. Não era para lamentar, pois esse traiu Jesus. Por quê? Jesus diz por quê? Porque era diabo. Veja que é antigo, quando a gente lê o livro de Jó e vê que os filhos de Deus se apresentaram na presença de Deus, havia quem lá entre eles? Diabo, foi também, né? Então, veja bem, Judas será sempre o Judas, se perdeu, e a Bíblia diz que se perdeu porque era filho da perdição. Veja o quanto ele se distingue de Pedro e dos 11, perdão, né? João 17, 12, veja o que diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. João 17, 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus disse que aqueles que o Pai lhe dá, vêm a Ele, mas que alguns vêm com eles, mas não são dele. Os que são dele, ele os protege, mas Judas estava sentenciado ao fim merecido dos traidores. Ser contado com um dos 12 não lhe assegurava nenhum benefício, se sua fé era falsa. Logo, nem todos que seguem conosco são dos nossos. É normal que sejamos traídos por pessoas assim, mas não desanimemos quando isso acontecer. Veja que Judas era um apóstolo, mas não era leal. Ele não tinha fidelidade. Isso implica nosso compromisso com nossos votos batismais, nossas promessas diante de Deus, quando nós somos incluídos no rol de membros da igreja, uma igreja confessante diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser membro da igreja também não nos deixa em segurança, se não recebermos no coração as palavras da vida eterna, e recebermos essas palavras com fé em nossos corações, humilde e sinceramente. Então o compromisso verdadeiro nos faz fiéis. Apenas uma palavra grega no Novo Testamento, apenas uma palavra grega é usada para designar os crentes. Essa palavra é pistós. Pistós é uma palavra que talvez você não ouça mais. Literalmente se traduz para fiel ou leal. Então ela designa o crente em termos da sua fidelidade e lealdade. Veja, significa que você é crente e fiel, ou você não é crente e não é nada. Ou, pior, significa que você
não é um verdadeiro cristão, mas é um infiel como Judas Iscariotes. Você não passa de um diabo. Então o versículo 70 nos afirma isso a respeito de Judas, que não era leal, não era fiel. Ele estava ali, subscrevendo a confissão com Pedro e os demais apóstolos. Mas ele se distinguia dos 11, porque a sua fé era falsa. Porque ele seguia com eles, mas não pertencia ao grupo deles. E haveria de trair nosso Senhor. Então, quando se dá ênfase nessas verdades duras, difíceis às vezes de entender, muitas pessoas querem se afastar. Às vezes nos viram as costas ou se unem aos nossos inimigos contra nós, com calúnias e difamação. Nós vimos o texto de Hebreus, o quanto sofreram os crentes desde os tempos do Antigo Testamento, e essas palavras são tomadas para consolo e ânimo dos crentes perseguidos, dos mártires do Novo Testamento. Não raro, se voltam contra nossas vidas com violência, se puderem. Cristo nos adverte por essa passagem, porque os servos de Satanás se revelam em todo o tempo, em todos os lugares. Então, se nossa fé não foi abalada pela incredulidade de muitos, mais um, menos um, que fosse embora, incrédulo ou traidor, não nos aflija. Por isso Cristo pergunta aos que ficaram, olha só, veja que o modelo de Cristo não é um modelo muito bom para a gente se inspirar para crescimento de igreja nos dias de hoje, não é? Segundo os experts aí em crescimento de igreja, Jesus Cristo já tinha perdido uma multidão, aí ficam poucos, aí o que Cristo faz? Ele pergunta se alguém mais queria ir embora. Ele fez isso, não foi isso que nós acabamos de ler no texto do Evangelho? Ele pergunta aos que ficaram se mais alguém quer ir embora, provocando os seus discípulos para uma confissão de fé e compromisso. Então, se fomos a Cristo porque nos foi concedido pelo Pai, Ele nos protegerá e nos guardará. Mas acolhamos, pois, suas palavras da vida eterna, com fé, humildade e sinceridade. As palavras da vida eterna, no poder do Espírito Santo, produzirão o compromisso necessário, leal, fiel, nesses termos de lealdade e fidelidade que nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós. As palavras de vida produziram e produzem satisfação em nossos corações. Nós estamos unidos pela mesma confissão e por um compromisso. Suas palavras de vida eterna são suficientes para nos guiar. Palavras de vida eterna produzem uma satisfação. Palavras de vida eterna produzem uma confissão. Palavras de vida eterna produzem um compromisso. Palavras de vida eterna produzem satisfação, confissão, compromisso. Veja, amados irmãos, Pedro disse que o discurso duro e as doutrinas difíceis rejeitadas pela multidão eram as palavras da vida eterna, porque era a elas que ele se referia. Então ele acolheu estas palavras com humildade no coração, preparado por Deus, pela operação do Espírito Santo. Notemos que a fé, ela resulta em satisfação permanente, enquanto a fé falsa, uma insatisfação contínua. Então a incredulidade, ela causa crise constante na igreja. A perseguição do mundo incrédulo contra o crente, ela não é pior do que a incredulidade paralisante dentro da igreja. Então, quando Cristo disse que ninguém vem ao Pai, se o Pai não lhe conceder, os apóstolos receberam essa palavra, receberam com satisfação e esperança
da vida eterna. Então demonstra-nos que ainda com pouco entendimento dos mistérios de Cristo, eles estavam prontos para assumir um compromisso. Então, quando diminuíam em número os seguidores de Jesus, no seu ministério terreno, agora ainda menos ainda, e o Senhor Jesus os desafia, mas alguém quer ir embora, mas eles não estavam dispostos a ir embora, estavam dispostos a permanecer, estavam satisfeitos e prontos para a confissão e compromisso. Mateus 12:30 diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Acho que esse é um dos textos mais conhecidos da igreja, não é? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Palavras de Jesus Cristo, não existe em cima do muro. Quando o assunto é fé em Cristo, não existe em cima do muro. Quando a tendência era deserções, e a expectativa da liderança era de traição, os apóstolos fizeram com tanta satisfação uma confissão e assumiram um compromisso. Para fazer uma confissão e assumir um compromisso, nós arrumamos sempre muitas desculpas, porque não está operando em nós, no poder do Espírito Santo, as palavras da vida eterna. Sem saber, porque eles creram simplesmente, eles tinham ainda pouco conhecimento, ouviram do Senhor Jesus Cristo, aquelas palavras ainda difíceis de entender, que nós entendemos de um ponto de vista privilegiado, mas eles não, estavam começando a caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje diriam assim que Pedro era apenas um novo convertido, né? Veja que no momento que a igreja de Jesus Cristo estava decrescendo em número, então o chamado de Jesus é para que venham a Ele, então mudando de lado, descendo de cima do muro, porque quando você está em cima do muro, o muro também é do diabo. Saia da morte para a vida. Hoje, venha a Cristo, arrependa-se de seus pecados e receba o perdão, a salvação. Essas são as palavras da vida eterna. Receba de graça a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor quem nos enche o coração de satisfação em Ti, Senhor. Ainda que nós não tenhamos satisfação no mundo, nos relacionamentos, satisfação em termos econômicos, em termos dos nossos próprios interesses medíocres, nós encontramos a satisfação plena nas palavras da vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos capacita e nos une, conecta numa confissão da mesma fé, para perseverar, crescendo a cada dia mais e mais na graça e do conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos comprometidos com o Senhor, que o Senhor mesmo nos guarde, proteja, não nos livre, Senhor, de males do corpo, mas se o Senhor quiser, nós sabemos que o Senhor pode nos livrar da morte, mas que mesmo em face da própria morte, ó Deus, nós honremos com a nossa palavra, nós honremos com o nosso compromisso, e guardemos a nossa confissão, porque o Senhor tem selado essas verdades nos nossos corações. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje entraram aqui, duvidantes, mas que receberam uma certeza de uma única coisa: só há um caminho, e esse caminho é nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem as palavras da vida eterna, isso é suficiente, e muito mais o Senhor quer nos ensinar, mas hoje essa confissão
essa pessoa deseja fazer. E o Senhor receba em seu coração. Sincero e verdadeiramente. Que essa fé cresça cada dia mais e mais. E manifeste a graça do Senhor, o amor do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.